Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula do curso Nutrição Bariátrica 360. Já estamos aí no módulo 16, bem avançado. Vocês com certeza já adquiriram um grande conhecimento de todas as aulas prévias, de todas as discussões que nós já tivemos. E hoje nós vamos reforçar informações importantíssimas e adicionar um conteúdo em cima daquela parte de fisiologia do tratamento com balão intragástrico, e eu vou me ater um pouco mais na fisiologia do esvaziamento gástrico, para que vocês tenham em mente como esse jogo funciona, já que nós estamos falando de ferramentas para emagrecer. Nós temos como área de concentração a parte endoscópica ou cirúrgica. Entretanto, a parte de esvaziamento gástrico também tem relações com drogas, com algumas medicações. Então, hoje o papo é sobre isso. Fisiologia do aparelho digestivo relacionada com a parte alimentar. Vamos compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bom, meus queridos. Então, vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula com essa que é, na minha opinião, a base, o cerne de um conhecimento para quem deseja trabalhar com procedimentos endoscópicos, principalmente. Inclusive, esse conteúdo, quando você pega para você e aplica ele, inclusive, na cirurgia bariátrica, também é de grande valia, já que os mecanismos na cirurgia também contemplam diminuição do esvaziamento gástrico, aumento do esvaziamento gástrico e assim sucessivamente. E onde que nós vamos começar toda essa brincadeira? No eixo cérebro-intestino. É aquele eixo brain-gut, muito em moda hoje, muito falado e, de fato, muito importante, pessoal. Todas as informações oriundas do seu intestino vão para o cérebro e do cérebro voltam para que você tenha as ações fisiológicas do seu trato gastrointestinal. E para a gente falar desta comunicação entre cérebro e trato gastrointestinal, nós precisamos falar do nervo vago, né? O nervo vago é o 10º par craniano, que sai da região de tronco cerebral e passa pelo crânio, pelos forames particulares do crânio, descendo para-esofágico, dividindo-se num eixo posterior e no anterior, fazendo a inervação de todo o trato gastrointestinal. O nervo vago, além do trato gastrointestinal, vocês observem aqui nesse gráfico que ele tem uma ação no sistema cardiocirculatório, no coração propriamente dito, na ingestão, porque a movimentação da boca, da hipofaringe, da língua, para conseguir fazer uma deglutição adequada, também tem componentes do nervo vago. Vocês sabem muito bem que temos alguns nervos, inclusive dos pares cranianos, que são 12, que também inervam a parte de hipofaringe, língua, hipoglosso. Então, nós temos outros fatores, outros nervos que participam dessa deglutição, mas o vago é muito importante. Outra coisa, ele age no tecido adiposo marrom, que é aquele tecido que tem muitas mitocôndrias e que isso faz com que o gasto energético deste tecido seja maior do que o tecido branco, transformando esse tecido gorduroso marrom em uma ferramenta de perda de peso, uma adaptação metabólica, e também é mediada pelo vago, pelo menos
tudo hoje indica que ele tem sim uma grande atuação no vago. No estômago, no intestino delgado, no cólon, principalmente na porção proximal, tudo isso favorecendo a parte metabólica e digestiva. Na parte de inflamação também é importante, porque o baço que também é inervado pelo nervo vago em uma parte dele, também tem essa participação na parte de inflamações, fígado, rins, pâncreas, tudo isso também é inervado pelo vago, a respiração, pulmão, tudo isso tem uma participação muito importante do vago. E o que é fundamental nesse segmento, né? Essa comunicação vai agir diretamente no esvaziamento gástrico, e não só no esvaziamento gástrico por si só, mas também na secreção de neurohormônios, hormônios intestinais, que vão fazer toda a mediação da parte metabólica do indivíduo. E aqui eu trago para vocês um esqueminha um pouco mais objetivo da ação do nervo vago para com a parte intestinal. Então, vocês observem aqui que nessa parte está escrito aqui cérebro, no alto à sua esquerda, e aqui tem o tronco cerebral, que é nessa parte azuladinha aqui é da onde sai o nervo vago, que aí ele tem a parte dorsal e a parte anterior do nervo vago. E ele atua em tudo, como eu disse anteriormente, sendo fígado aqui em verde, intestino em verde, em receptores, em quimioreceptores, tudo isso trabalhando na questão saciedade. O que importa aqui? O nervo vago, ele libera ramos para o estômago, onde tem mecanorreceptores, ou seja, receptores de estiramento que vão modular o esvaziamento gástrico e também a acomodação gástrica. O nervo vago também tem uma ação direta da parte de quimioreceptores, da parte hormonal, sinalizações químicas no estômago e intestino proximal, que também vão mediar a taxa de esvaziamento gástrico. E por que eu estou falando tudo isso, esvaziamento gástrico? Porque você sabe, nas aulas anteriores, que na literatura, uma das principais ações do balão, a principal forma, o mecanismo de ação do balão é por lentificação da velocidade do esvaziamento gástrico. Então, você precisa entender muito sobre o vago para que você tenha esse conhecimento sobre o trabalho, a forma de trabalho do balão intragástrico. O vago, ele é um nervo que ele tem uma composição predominantemente parasimpática. Então, acetilcolina, que é um neurotransmissor que atua mais proeminentemente nesse segmento do trato gastrointestinal, aumentando o tônus ou diminuindo o tônus. Vocês já sabem que na aula anterior nós falamos sobre isso, na aula que nós falamos sobre a fisiologia também do mecanismo de ação do balão intragástrico, que existe uma acomodação gástrica. Quando o indivíduo ele começa já a olhar o alimento, automaticamente, por uma reação química, acontece uma dilatação do fundo gástrico para que isso haja uma acomodação do alimento que está por vir. E essa acomodação receptiva, que a gente chama, ela se dá porque no esôfago as ondas peristálticas do esôfago atingem o estômago e produzem esse relaxamento receptivo. Na sequência que o indivíduo já começou a se alimentar,
ele tem um relaxamento adaptativo, que isso é importante. Por que eu estou repetindo? Porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o estiramento do fundo gástrico, que vai ativar os mecanorreceptores e vai gerar, através de neurotransmissores mediado pelo vago, a sensação de saciação e também de saciedade do indivíduo, ok? Isso é fundamental, porque nós temos aí uma ação presente o tempo inteiro do nervo vago no mecanismo de ação do balão intragástrico. E aí, o que acontece nisso tudo? Os nervos, né, eles, por impulsos elétricos, na sua sinapse, que é o encontro dos corpos nervosos, ele tem ali ele libera neurotransmissores nestas fendas sinápticas, que é o contato entre as células nervosas, e ali naquela fenda sináptica, quando o neurotransmissor está circulando por ali, aí você tem o estímulo, que pode ser um estímulo anorexígeno ou um estímulo orexígeno, ou seja, um que evita a fome e um que dá a fome. E isso ele é transmitido através do sinal que tem no estômago, passando pelo nervo vago e indo até o núcleo do trato solitário ali na região de tronco cerebral. E isso faz a diferença. E o que é importante vocês saberem também? Vocês imaginam que o cérebro manda muita informação para o intestino, né? Exatamente ao contrário, 80% desse trânsito de informação se dá dos intestinos, da parte do trato gastrointestinal para o cérebro. Então, olha o nível de importância que é o entendimento dessa fisiologia do nervo vago, principalmente. E aí, falando do nervo vago, que ele tem ações tanto parasimpático como simpático, na realidade, com esse predomínio parasimpático por causa da acetilcolina, mas o que acontece? E por que esse momento é um momento muito importante? Porque a informação que eu vou dar agora pode se relacionar com a presença do balão e o estado emocional do indivíduo pós-colocação do balão. Quando o vago, o tônus do vago, ele é predominante, ele estimula o estômago a ter contrações mais proeminentes, né? O paciente tem ali aquela pressão, por quê? Porque aí o cérebro vai fazer aquela leitura de que tem alimento dentro do estômago, e ele vai comprimir um pouco mais esse estômago para mandar esse alimento embora. Enquanto o estímulo simpático, ele bloqueia o trato gastrointestinal dos núcleos paravertebrais, que são núcleos dos neurônios da cadeia simpática, quando estimulados. E como que eles são estimulados? Eles liberam adrenalina e noradrenalina, e isso aí faz o quê? Uma excitação. Quando o indivíduo ele está muito ansioso, muito excitado, muito com aquela cabeça de, nossa, e agora o que vai acontecer? Ele tem uma liberação adrenérgica muito importante, e isso faz com que exista uma diminuição ainda mais acentuada dos movimentos peristálticos do intestino. Então, quando você coloca um balão no seu paciente, é muito importante você entender qual é a dinâmica emocional desse indivíduo. Se ele tem um predomínio das ações parasimpáticas, ele vai ter um estômago bastante contrátil até a sinalização deste nervo, tônus do nervo vago, diminuir. Se ele tem um componente simpático muito importante, de ansiedade, de tudo mais, isso faz com que o trato gastrointestinal diminua as contrações.
Então, nós precisamos entender o que nós esperamos do paciente logo após a colocação do balão. Se ele tem um estímulo importante do parasimpático, ele vai ter contrações mais importantes que podem gerar mais sintomas. Se ele tem um estímulo simpático nesse momento, essa situação de contração diminui. Então, o que a gente pode pensar? Será que alguma medicação estimulante pode melhorar a condição deste indivíduo pós colocação do balão? Imagine você, se ele precisa de um estímulo simpático, um estímulo adrenérgico, com adrenalina, epinefrina, norepinefrina, se ele tem esse estímulo, se tendo esse estímulo, esse indivíduo diminui a contratilidade gástrica, podendo diminuir um pouco os sintomas, quem sabe usar uma medicação nesse sentido não pode atender a demanda de sintoma desse paciente. Tá aí, para a gente pensar. Não existe nada na literatura falando sobre isso, mas é uma questão que toda vez que a gente dá uma aula, eu repito, vamos pensar na fisiologia do trato gastrointestinal. E isso faz com que a gente tenha algumas ideias que, juntando as informações, possa nos levar para a mesa esse tipo de comentário que eu estou fazendo aqui com vocês. Muito importante, o balão dentro do estômago do paciente, ele ocupa aí algo em torno de 40% desta região de fundo e corpo gástrico. E o que é interessante? O estômago, ele é preenchido, conforme ele vai sendo preenchido, ele vai se distendendo e tem um limite de distensão. Essa distensão é óbvio que varia de indivíduo para indivíduo, mas gira em torno de 1,5 litro. Quando tem 1,5 litro dentro desse estômago, as paredes começam de fato a se esticar. E isso aumenta o estímulo do vago, porque, como nós falamos anteriormente, o vago ele tem ali fibras inervando este fundo gástrico que são sensíveis à distensão, os mecanorreceptores. Então, o que acontece? Imagine você, se o estômago ele vai até 1,5 litro, sem distender muita coisa. Pense assim, se ele não tem início de distensão propriamente dito, de esticamento, antes de 1,5 litro, a saciedade por si só também não é tão proeminente. Entretanto, quando você tem um balão ali embaixo que tem já 700 ml, e aí você vai ter um início de distensão muito precoce. E por isso é que o balão vai dar essa saciedade no indivíduo, porque vai diminuir o esvaziamento gástrico e também vai atuar na liberação de hormônios, já que quando nós temos a ativação do nervo vago, ele tem aí uma resposta mandando, além da contração, né? Além da contração gástrica, também estímulos hormonais. O que acontece? Quando você está com um balão lá dentro, a nossa intenção é fazer com que esse estômago diminua essa velocidade de esvaziamento gástrico que ocorre por relaxamento desse estômago. E quando o estômago relaxa, ele tem ainda uma menor um maior tempo, né, de saciedade. Porque nós precisamos começar a esticar um pouco esse estômago para que ele sinalize a saciação para o paciente. Ou seja, quando você coloca um balão dentro dele, apesar mesmo com todos os reflexos de acomodação gástrica, o indivíduo, quando consome um alimento, ele aumenta a pressão no fundo gástrico pela presença do balão, muito mais rápido do que não e sem a presença do balão, e isso aí vai esticando, esticando e sinalizando que esse indivíduo está saciado.
E é isso que acontece. Quando distende o corpo, o indivíduo tem a informação de saciação mediada pelo nervo vago. E o que de fato tem de importante nisso? Que o nervo vago, ele faz com que o indivíduo tenha a diminuição do esvaziamento gástrico, tanto por fatores mecânicos, como também por fatores alimentares. Ele identifica o tipo de alimento que está lá no duodeno, no intestino delgado proximal, e também sinaliza ao cérebro para diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico. Então, vocês entendem que é uma mecânica extremamente complexa, onde nós temos uma sinalização por mecanorreceptores de estiramento no fundo gástrico, que, através da informação mediada pelo vago, e liberado a acetilcolina, que é o neurotransmissor do vago parasimpático, ele vai ter uma diminuição da velocidade de esvaziamento gástrico. Quando o alimento ele entra no duodeno, por estímulos quimiorreceptores, principalmente após o consumo de alimentos ricos em gordura e proteínas, ele também tem uma posição de diminuir a velocidade de esvaziamento gástrico, justamente para que o duodeno e o intestino delgado proximal tenha tempo de digerir, de absorver esse conteúdo, e por isso que ele diminui a velocidade do esvaziamento gástrico. Então, vocês entendem que é uma mecânica bastante complexa e que a existência do balão dentro desse estômago, ele estimula inicialmente o nervo vago, que vai aumentar as contrações para poder mandar esse alimento para frente, que de fato não é um alimento, é um balão, e de um dado momento, esse tônus do vago, ele exaure e ele relaxa de uma maneira que cabe mais a alimentação e, ao mesmo tempo, diminui a velocidade de saída dessa alimentação do estômago do paciente, fazendo com que ele tenha essa saciedade precoce. Então, além disso tudo, o vago, ele tem lá no cérebro a condição de mediar o estímulo do apetite, não só pela velocidade de esvaziamento gástrico. Então, não é tão simples assim. Nós estamos falando aqui repetitivamente da velocidade de esvaziamento gástrico, entretanto, existem inúmeras formas, inúmeras razões para o indivíduo se controlar na ingesta alimentar. Não só o estiramento, não só a presença de conteúdo lipídico no duodeno, é uma série de questões. Muito importante, quando você tem um consumo crônico de comidas palatáveis, o vago também, ele é mais ou menos, podemos falar que ele é meio contaminado por isso e vai reforçar lá no núcleo do trato solitário a presença de uma recompensa. A sensação de recompensa é mais eficiente, é mais importante quando o indivíduo come comidas palatáveis demais e cronicamente. Isso tudo também por interferência do vago. Então, pessoal, o que é importante vocês entenderem? O trato gastrointestinal, ele é basicamente inervado pelo nervo vago, que é o 10º par craniano. O vago, ele tem uma característica basicamente parasimpática. Essa característica parasimpática, ela contrai o estômago para que saia o alimento de dentro dele. Quando o alimento sai de dentro dele, ele cai no duodeno e no bulbo e no intestino delgado proximal, e ali os quimiorreceptores, também do vago, identificam a qualidade desse alimento, que tipo de alimento, qual é a substância, o nutriente que está ali.
Nutrientes lipídicos proteicos fazem com que, através desse mecanismo de condução do nervo vago até o hipotálamo, o indivíduo também tem uma diminuição da velocidade de esvaziamento gástrico, liberação de hormônios como a colecistocinina, que vai fazer toda essa parte de mediação do apetite e do consumo alimentar desse indivíduo. Complexo, né, pessoal? Mas junto com todas as informações que nós tivemos previamente, eu acredito que deu para vocês entenderem de uma forma um pouco mais clara essa questão do nervo vago. Ok? Vamos para continuar estudando bastante. Nas nossas reuniões, a gente vai tirar as dúvidas, eu vou poder falar para vocês um pouco mais sobre tudo isso. E vamos que vamos estudar sempre e logo mais nos encontraremos em outras aulas, ok? Um forte abraço a todos e até breve.